Oi pessoal, esse vídeo aqui eu vou fazer uma reflexão sobre aquilo que eu vou chamar de quando o diferente parece estranho. Se você que acompanha o canal já viu eu fazendo algum vídeo de reflexão e você gosta, assista, porque provavelmente você vai gostar desse também. Deixe o seu joinha, né? Primeiramente, o seu like, se inscreva no canal. Se você também não me conhecia, se inscreva para fazer parte do canal. Eu sou nutricionista, então em sua maioria eu posto vídeos relacionados a dicas de alimentação, mas também saúde de um modo geral. E esse vídeo aqui, de alguma forma, envolve isso, saúde de bem-estar mental, psicológico para você e para com os outros também. Então, tudo é saúde e bem-estar, inclusive isso que eu vou trazer aqui, que é uma reflexão. Bom, eu vou começar falando sobre uma questão, né, envolvendo a pandemia. Esse vídeo, não sei se você vai estar vendo muito tempo depois, mas eu estou gravando e liberando ele na pandemia do novo coronavírus, né, da Covid-19. E basicamente, né, esse vídeo eu estou gravando em agosto de 2020, mas a historinha que eu vou contar agora refere-se a lá para março de 2020, que foi justamente em março, né, que começou realmente a dar início, né, a espalhar, né, o coronavírus, esse novo coronavírus aqui no Brasil. E aí nessa época que estava começando, já comecei a ver, né, gente de máscara na rua. Eu lembro até hoje da cena, né, quando eu fui pro shopping e logo quando eu entrei eu vi uma pessoa de máscara e eu achei aquilo estranho, né, assim, diferente. Ou seja, eu olhei assim, né, e quem tava comigo do meu lado, né, eu até brinquei assim, nossa, o negócio tá ficando sério, né? A gente percebe que tá ficando sério quando você entra no shopping e já tem gente de máscara. Isso porque eu não fazia ideia, né, do que viria ainda, né? Mas basicamente naquele início, né, tava tudo muito assim, novo, né? Ah, o coronavírus tá chegando aqui no Brasil, chegou, mas tem um caso só, dois casos, né? Tá muito ainda assim, longe de ser algo muito urgente e perigoso. Então eu lembro desse primeiro olhar, né, da primeira pessoa com máscara. Não sei se a pessoa estava com máscara por conta do coronavírus já. Pode ser que não, né? Tem gente que usa máscara por algum outro motivo, né? Mas como estava tendo essa questão da pandemia já pelo mundo, então eu já imaginei que poderia ser por conta disso, né? Que a pessoa estava usando por conta disso. Enfim, mal sabia eu que logo depois de algum tempo, né, os shoppings ficariam fechados aqui na minha cidade, pelo menos, né, em Salvador, por não sei quantos meses. Então mal sabia eu que aquele passeio que eu fiz lá no shopping, acho que foi o último que eu fiz, não lembro, antes da pandemia, enfim, antes dos fechamentos, né, dos shoppings. E aí, beleza. Aí, nesse meio tempo aí de início, né, do vírus aqui no país, no Brasil, rolou aquela conversa, né, de que você não precisa comprar máscara, porque se você comprar máscara, você vai estar tirando máscara de quem realmente precisa. E a recomendação era: só use máscara na rua, né, se você estiver com o vírus. Enfim, basicamente eu lembro que tinha essa recomendação, ou seja, se você não estava infectado com o vírus, você não tinha necessidade de sair na rua de máscara, você não tinha o vírus. Deixa as máscaras nas farmácias para que quem precise realmente tenha para poder comprar. Então eu lembro muito disso, né? Se você comprar, se todo mundo comprar, vai faltar máscara. Beleza. E eu lembro que foi justamente nesse período aí ainda, né, que tava assim meio que já o vírus, né, circulando pelo país, aumentando, mas ainda tava nessa coisa, né? Não era obrigatório usar máscara, pelo menos aqui em Salvador também não era obrigatório. E aí eu fui numa clínica como paciente, né? Então, eu sou nutricionista, mas eu fui lá para ser atendido por uma médica. E quando eu cheguei lá, já tinha todo um esquema, né? Já tinha álcool em gel. Então, assim, o álcool em gel já estava sendo espalhado já nos estabelecimentos. Mas o uso de máscara, repito, ainda não era obrigatório. Então, eu fui sem máscara. Mas no trajeto de casa até chegar lá, né, eu fui de táxi, eu já vi pessoas na rua de máscara. Lá nessa clínica, né, quando eu fiquei esperando, eu já vi pessoas, né, pacientes, né, chegando lá e esperando de máscara. Enfim,
Então eu já comecei a ver, né, todo esse ambiente assim de, né, olha, as pessoas já estão começando a ficar cada vez mais com máscara nas ruas, né? Diferente daquele dia que eu vi uma pessoa no shopping de máscara. Mas aí logo, algum tempo depois, que foi esse cenário agora, né, da clínica aí quando eu fui, já tinha mais gente na rua de máscara e tal. Mas eu não fui. E aí entra agora com a temática da reflexão. Eu, até mesmo como profissional da saúde, né, eu poderia muito bem colocar uma máscara. Até por prevenção mesmo, né? Eu vou usar máscara, não é obrigatório, mas eu vou usar. Poderia. Só que eu confesso para vocês que eu não usei, sabe por quê? Nesse momento. Porque como ainda não era algo obrigatório, como tinha essa coisa de que, se você... A não ser, claro, né? Quem trabalhava, por exemplo, na clínica tinha que usar máscara. Quem era profissional da saúde que estivesse trabalhando tinha que usar máscara. Mas eu digo assim, não era obrigatório você, pessoa que está circulando pelas ruas, né, normalmente, não era obrigatório você usar. E aí, por conta disso, né, já tinha algumas pessoas que você via na rua usando, mas era assim, algumas que você contava no dedo, sei lá, 10, algumas não era todo mundo, diferente de agora, porque eu estou gravando esse vídeo, né, que realmente é obrigatório usar na rua, e basicamente é uma exceção você encontrar alguém sem máscara, que você até acha estranho quem não está usando máscara, porque é obrigatório usar máscara, né, então, nesse momento. Então, na ocasião aí da clínica que eu falei, não lembro se foi em março, se foi em abril, ainda não era obrigatório. Então eu não usei por conta do quê? Porque na minha cabeça, eu vou usar máscara, esse negócio estranho no meu rosto, eu me sentiria estranho na rua. É como se eu estivesse doente, sei lá. Então eu me sentiria estranho, a palavra é essa. E aí eu não usei por conta disso. E aí o tempo foi passando, o uso de máscaras foi, né, sendo obrigatório dentro de locais. Então, você só pode entrar no local se você tiver de máscara. Nas ruas, dentro de ônibus, começou a ser obrigatório o uso de máscara. E aí, a partir de então, eu comecei a usar máscara na rua. Eu lembro que, assim, o primeiro dia que eu saí na rua, né, andando de máscara, foi aquela coisa meio assim estranha, né? Mas mas ok, por quê? Porque já estava todo mundo usando máscara, entendeu? Ou seja, perceba, quando ainda não era obrigatório o uso de máscara, quem usava máscara era ainda a minoria, ou seja, era o diferente. E aí eu achei isso. Nossa, mas eu vou usar máscara, eu vou me sentir estranho, não vou me sentir à vontade. Então, assim, como é pouca gente usando máscara, né? Quem usa máscara chama atenção. Por quê? Porque é a minoria. Então, o diferente é estranho. Passou-se um tempo, a máscara tornou-se algo obrigatório, todo mundo começou a usar porque é obrigatório, como eu disse, né, com exceção de uma pessoa ou outra que você vê sem máscara. E na verdade, o que passou a ser estranho foi quem não está de máscara, porque você que está usando máscara, né, por exemplo, eu que estou de máscara, eu achava estranho uma pessoa andando do meu lado sem máscara. Inclusive eu cheguei, né, a ter uma ocasião que eu entrei numa farmácia, né, de manipulação, tinha lá a placa, né, a lei, o número da obrigatoriedade do uso de máscara dentro daquele estabelecimento, só que tinha uma pessoa lá dentro sem máscara, enfim, aí com toda a educação, enfim, não teve nenhum problema, mas eu falei, olha, não é obrigatório usar máscara, essa pessoa tá sem máscara, aí a pessoa, desculpa, porque eu tirei para poder fazer não sei o que, esqueci de botar de volta, e aí prontamente a pessoa colocou a máscara de volta, ou seja, quem não usa máscara passou a ser o estranho. Tanto é que eu cobrei naquele momento, né? Tudo de forma bem educada, mas sinalizei de que, olha, você tem que usar máscara, né? Então, eu me sentiria desconfortável, né? Andar nesse momento em que tudo está acontecendo sem máscara. Por motivos óbvios, por conta da segurança, mas também porque é uma lei também, né? Então, não teria sentido eu, vou ficar sem máscara, né? Não teria sentido. Caso algum tipo de problema também de, enfim, legal para mim. Então, vocês conseguem entender que, quando todo mundo está usando máscara, beleza, eu não me sinto mais estranho. Por quê? Porque eu não vou ser mais diferente usando máscara, pelo contrário, tá todo mundo usando máscara. Isso se chama, gente, até mesmo no marketing, efeito manada. Quando todo mundo está fazendo a mesma coisa, você que está de fora, você fica, poxa, o que é que está rolando aí, hein? Todo mundo está fazendo isso? Você fica com interesse, você fica com vontade de talvez querer fazer também. Sei lá, é que nem, por exemplo, até pegadinhas que tem assim, né? Você tá, tipo, andando, aí, sei lá, três pessoas, atores,
começam a correr do nada. Você que não sabe de nada, você meio que olha aquilo, se assusta e talvez você corra também, porque você acha que eles estão correndo por causa de algum assalto, por causa de alguma coisa. Efeito manada. Você nem sabe o que está acontecendo, mas 3 atores, porque foram fazer a pegadinha, começaram a correr, e você que é a vítima, que não sabe de nada, pelo efeito manada, sem saber nem o que está acontecendo, vai e corre também. Na dúvida, vou correr também. Eu que não vou ficar aqui, né? Vai que algum ladrão, alguma coisa, eles estão correndo, fugindo de algum ladrão, então eu vou correr também. Então existe esse efeito manada. Quando todo mundo está indo para um lugar, outras pessoas que às vezes nem sabem direito o que está acontecendo, na dúvida vão também, entendeu? Porque elas acreditam que, olha, se tá todo mundo indo por ali, é porque é por ali que a gente tem que ir. Então tem essa coisa do efeito manada, de que, nesse caso da máscara, quando todo mundo começou a usar, eu já não me sentia mais estranho na rua. Tornou-se literalmente um acessório, assim, além de obrigatório, um acessório, assim, de fato necessário, né? Eu me sinto mais seguro, né, na rua também usando a máscara. Até porque quando isso começou a acontecer, né, da obrigatoriedade da máscara, foi porque realmente os números estavam aumentando e tudo mais. Então, literalmente a gente começou a ver, né, a seriedade da situação na nossa proximidade, né, na nossa cidade, no nosso estado, enfim. E aí é isso que eu tô querendo dizer. Às vezes, isso tudo que eu tô falando foi para chegar agora na reflexão. Às vezes você olha para uma pessoa e você percebe alguma característica da pessoa, seja característica física, ou o jeito de andar, ou o jeito de falar, ou o jeito de se vestir, ou enfim, algum comportamento que você julga como estranho. Aí você, né, no seu julgamento, nossa, que pessoa estranha, né? Que pessoa esquisita. Só que às vezes é o quê? A pessoa tem alguma característica, ou repito, né, personalidade, alguma coisa ali diferente. Como é diferente, você julga na sua cabecinha como, nossa, que pessoa estranha, que pessoa esquisita. Então isso tudo é para fazer a gente refletir aqui junto sobre isso. Cuidado para você não ficar julgando alguém, olhando para alguém, né? Até porque a pessoa talvez perceba que você está olhando, encarando, e a pessoa vai já perceber e achar que você está julgando mal a pessoa, né? Então cuidado com isso. Vamos ter mais empatia, né, com o outro, porque talvez a pessoa sim tenha alguma característica de nascença ou algum quadro clínico, algum tipo de doença, alguma coisa, alteração motora, né? Alteração neurológica, e a pessoa tem algum tipo sim de comportamento, algo diferente. Mas ela é estranha, por quê? Porque não é o comum. Aí vem a questão das máscaras. Quando o uso de máscara era algo de exceção, né? Eram poucas pessoas. Ah, é estranho usar máscara. Né? Você fica meio assim. Quando todo mundo começou a usar, ah, beleza, não é estranho mais. Então, gente, quando algo é diferente, quando destoa do comum, é diferente, aí é estranho. Então, cuidado com isso, porque, por exemplo, eu esses dias eu tava, para dar um exemplo, né? Eu fui num caixa eletrônico que fica em um supermercado e tinha alguns caixas eletrônicos. Então, do meu lado tinha um homem lá que ele tinha, não sei o que, alguma alteração motora, alguma alteração neurológica, alguma coisa que eu percebi, até mesmo pela visão periférica, né? Ele estava do meu lado, no caixa eletrônico do lado, eu percebi que ele tinha alguma coisa no braço, que ele, no braço ele fazia alguma coisa no pescoço, enfim, era no braço e no pescoço. E eu percebi aquilo, só que assim, eu percebi. Teve uma hora que ele saiu e foi tirar alguma dúvida com alguém, aí eu olhei assim rapidamente, né? Mas eu olhei, ele estava de costas, ele não me viu. E basicamente eu tive esse cuidado, por exemplo, olha como seria diferente se eu, ao perceber isso, eu ficasse, sabe assim, tipo, olhando, encarando, fazendo caras estranhas de quem tá, tipo, estranhando aquilo. Aí a pessoa vai e olha pra você. E percebe que tem alguém encarando, olhando feio, sabe? Torcendo o nariz porque tá achando estranha aquela pessoa. Então isso provavelmente faria essa pessoa se sentir mal, né? Porque talvez ele realmente tenha, né, alguma coisa ali, né, no estado de saúde dele de alteração, e ele não precisa disso, né, de alguém
olhando para ele de forma como se fosse assim preconceituosa, ou com pena, ou com estranheza. Não precisa disso. Então, nesse caso, é um exemplo que envolve toda essa temática do que eu estou trazendo aqui. Eu espero que vocês estejam entendendo todos os pontos que eu estou trazendo para que você entenda, né, a essência da mensagem. De que eu percebi e eu fiquei basicamente, né, na visão periférica. Eu não fiquei olhando para ele, encarando. Eu percebi e fiquei na minha. Voltei para fazer o meu procedimento ali no caixa eletrônico e vida que segue. Tirei o meu dinheiro ali e fui embora. Não fiquei o quê? Encarando, olhando, né, para não criar margem a um desconforto para ele. Por quê? Porque ele estava ali com alguma característica diferente. Mas vamos tentar entender que o diferente faz parte. Ou seja, não é porque é diferente que ele é estranho ou que ele tem alguma doença infecciosa que você já tem que olhar torto, com medo, ou com nojo, ou com aversão, ou ficar zombando da pessoa, que aí seria até pior, né? Aí entraria aqueles temas, né, de bullying na escola, enfim, né, quando as adolescentes, crianças ficam zoando o coleguinha porque notam algo diferente no coleguinha. Então, é uma temática muito ampla. Mas é basicamente o que eu estou querendo levantar isso, né? De que a gente tenha mais cuidado, mais empatia com aquilo que você observa de diferente no outro. E tudo bem se a pessoa tiver algo de diferente. Mas que tal você entender a pessoa como ela é? Até porque de diferente ou de estranho, todo mundo tem alguma coisa. Não tem ninguém que seja normalzinho, porque o que é normal, né? Mas enfim, não tem ninguém que seja perfeito, vamos colocar assim, né? É perfeito de aparência, até porque, né? O que é bonito para um, a outra pessoa pode achar feio. Então aí já é muito subjetivo, mas enfim, né? Não tem ninguém que seja perfeito de harmonia, tudo é simétrico no corpo, não tem uma coisinha fora do lugar no corpo. Ou se a pessoa para você for perfeita esteticamente, mas vamos lá, por dentro a pessoa é perfeita? A pessoa é perfeita em atitudes? Moralmente a pessoa é perfeita? Na ética a pessoa é perfeita? Ou a pessoa comete crimes perante a sociedade, perante as leis? Ou repito, moralmente falando, é uma pessoa escrota? Então, gente, né, de diferente ou de estranho, todo mundo tem alguma coisa. Então, quando você notar algo em alguém de diferente, cuidado para você não ficar encarando essa pessoa como sendo uma pessoa estranha, uma pessoa esquisita, porque você certamente também tem alguma coisinha que você tem com você que você sabe que te incomoda e que você não expõe, enfim, que você guarda para você porque você não, né, não gosta de que isso seja evidenciado em você pelos outros, porque você não gosta dessa sua característica, enfim, alguma coisa. Então, se todo mundo tiver essa empatia com o outro, ninguém fica taxando ninguém de estranho e todo mundo assim, se compreende melhor e literalmente a palavra é essa. E todo mundo exerce mais empatia com o outro. Isso lógico, né? A não ser que a pessoa seja uma pessoa escrota, uma pessoa que, né, que não mereça a sua atenção, o seu carinho, enfim. Mas vocês entenderam, eu acho, né? Então é isso, o vídeo já tá grande, mas eu precisava aí de toda uma sequência de pensamento para poder deixar minha mensagem clara. Se você entendeu tudo, deixe o seu joinha. Muito importante que você comente. Henrique, eu entendi tudo. Comente. Se você gostou, comente. Compartilhe. E é isso. Se inscreva no canal se você ainda não fez isso, faça. Obrigado pela sua atenção. Fico por aqui e até os próximos vídeos.